A história de hoje começa com essa mina desejando aos heróis as boas-vindas à Terra da Fantasia. Todos ali presentes se surpreendem com essas palavras. Alguns se perguntam se é uma pegadinha, e outros só pensam como a deusa é gostosa. Então é dito que isso aconteceu quando o professor saiu da sala de aula. E nessa hora alguns celulares começaram a dar problema. Então uma voz diz para eles não ficarem surpresos. Ela diz que os convocou para salvar Fantasia do terrível Rei Demônio. E com um leve sorriso em seu rosto diz que afinal ela é a deusa daquele mundo. Eles se perguntam se realmente foram transportados para outro mundo e se realmente isso existia. O nome dessa obra é Deu a Louca no Herói. Já me siga, comente e compartilhe esse vídeo para um amigo. Então a deusa diz que em breve todos eles serão transportados para um dos templos de fantasia. E lá a santa que recebeu seu oráculo irá recepcioná-los. Ela diz que a santa irá usar todos os recursos disponíveis para que eles possam se adaptar a esse novo mundo no qual foram invocados. Então um figurante diz que tem uma pergunta, e a deusa permite que ele faça. Ele faz uma pergunta simples, mas importante. Ele a pergunta se esse mundo é como um RPG com níveis e janela de status. Ela responde que sim, e na mesma hora o cara comemora todo feliz. Então outra pessoa também quer fazer uma pergunta. Ela pergunta se esse mundo também está na era medieval, assim como a maioria dos livros e histórias. Também quer saber se existem cavaleiros e princesas. A deusa afirma que sim e deixa a loirinha feliz. Mas outra pessoa também quer fazer uma pergunta. A deusa diz que ele pode falar. Ele pergunta se só o melhor entre eles que se tornará o herói. Para a surpresa de todos, ela diz que não. E diz, entretanto, isso não significa que irão receber poderes iguais. Vocês precisam ser reconhecidos pelos vários deuses de fantasia. Então ele diz que entendeu e agradece à deusa. Ela o elogia e diz que ele é cheio de confiança e está ansiosa para vê-lo como herói. Nosso guri lá atrás pensa que aquilo não é fruto da sua imaginação e realmente, até mesmo os deuses valorizam uma boa aparência. Essa bafuda diz que, se possível, também quer fazer uma pergunta. A deusa permite novamente. Ela diz que seu nome é Yobora e é a presidente dessa turma. A deusa, com muita simpatia, pergunta à senhorita Yobora qual a sua pergunta. A bafuda diz entender que esse mundo precise da ajuda deles, mas contudo, eles foram invocados para lá de repente e seus amigos e familiares e professores pedem ficar preocupados. Então ela pergunta à deusa se há uma forma de avisá-los. A deusa fica em silêncio por alguns segundos, mas logo em seguida quebra o silêncio e diz que isso será difícil. E todos ficam aterrorizados com essa resposta. Mas ela diz que assim que o rei demônio for derrotado, os deuses que presentearam com bênçãos também realizaram seus desejos. Todos começaram a empurrar uns aos outros, querendo fazer perguntas também. E se aproximam mais e mais da deusa tentando fazer perguntas. Assim como em uma reação em cadeia, os heróis começaram a fazer pergunta atrás de pergunta. E a deusa respondeu a cada uma delas da melhor forma possível. Apesar de que as respostas foram ficando cada vez mais curtas. Então a deusa pergunta se mais alguém quer fazer uma pergunta. O nosso protagonista, que estava ouvindo até agora calado, levanta sua mão e diz que também tem uma pergunta. A deusa, por ser muito atenciosa e gentil, diz para ele ir em frente e fazer sua pergunta. Só que o nosso guri diz que na verdade não é bem uma pergunta e sim um pedido. Ele pede que por favor mande-o de volta para casa. Mas a deusa falou que já explicou sobre isso e diz que o seu pedido será atendido assim que o rei demônio for derrotado. Mas o guri é insistente e diz que não tem nenhum desejo de se tornar herói, por isso mesmo quer ser mandado de volta para a terra nesse instante. Só que de repente ele entra em pânico e diz: não me diga que é impossível me mandar de volta. A deusa, por outro lado, diz que é possível. Mas antes ela pede para fazer uma pergunta ao nosso guri e diz: um mundo repleto de vidas inocentes está agora mesmo diante de uma ameaça iminente. Por qual motivo você deseja ignorar a necessidade deles? Só para retornar para sua vida comum na Terra. Ele responde como é que um garoto que se preocupa com a própria família poderia salvar o mundo. A bafuda com certeza pensa que ele é um merda, mas ela prefere ficar em silêncio. A deusa pergunta qual é o nome dele. Ele disse chamar Kangansou e aquele era o nome dado pelos seus pais com muito carinho. A deusa fala se tem mais alguém que não deseja se tornar herói. Fale agora mesmo, pois ela diz não querer forçar ninguém a fazer nada. Ele fica atônito por só ele ser um merda e quer voltar para casa. Então a deusa abre um portal para que o nosso prota vá embora.
Eu não sei vocês, mas eu não entraria aí, tá muito suspeito. Kang ansou ao julgar por sua incapacidade de ficar juntos desses nobres heróis. Já está na hora de ir embora. Todos pedem para o Kang ansou lembrar de avisar a família de todos e dizer que estão todos bem e logo voltaram para casa. Ele diz que está bem e seus recados serão todos entregues. Dá tchau e entra no portal. Ele apareceu em uma floresta sozinho. Ele já fica com medo por estar sozinho em uma floresta sem saber onde está. Ele se pergunta se é realmente a Terra e deve estar muito longe da escola. Porém, ele não percebe que tem algo atrás dele. Ele ouviu a aproximação e vira-se, pensando que é um alpinista. Mas o que ele vê ali, na sua frente, está longe de ser um alpinista. Assim temos a certeza que a deusa o enganou terrivelmente. E podemos ver que não são apenas um monstro em sua frente, mas sim 3 monstros, carregando algo que parece ser uma elfa desmaiada em um de seus braços. O Kang ansou fica tremendo de medo ao ver essas criaturas em sua frente. Ele pensa aquela deusa maldita, e já começa a fugir dos monstros, enquanto eles gritam atrás dele. Carne, uma carne de orelhas curtas. Esse lugar não é a Terra. Enquanto o nosso guri, azarado, corre por sua vida. A cena muda para a cidade santuário Prologina, onde todos os outros que foram invocados estão. Então, outra voz feminina os cumprimentam. Ela deseja a todos as boas-vindas ao mundo de fantasia. Para quem também está boiando. Esse é o nome do mundo onde eles foram. Enquanto alguns pensam ser uma deusa, outro pervertido diz que apareceu outra gatinha. E alguém se pergunta se essa não é a santa. Alguém pensa que esse atrás da santa é um príncipe. Ela confirma para todos que é a santa. Ela também fala que estava esperando por todos eles desde que recebeu o oráculo. E apresenta o loiro que está atrás dela. Ele diz estar honrado em conhecer os heróis. Ele é o príncipe de Swordmaster e também será o professor de esgrima dos heróis. É óbvio que as garotas ficam muito animadas por conhecer um príncipe de verdade. A santa pergunta às empregadas onde a princesa está. Pelo que parece, ela está atrasada. E nesse momento a princesa chega, falando que bebeu demais e acabou esquecendo de acordar. A deusa fala que a honestidade da princesa Atena é seu maior charme e também o seu defeito. Não precisava dizer mais nada além de desculpas. Ela fala que então cometeu mais um erro. Porém, ela parece ainda estar bêbada, pois tropeçou e foi ao chão na frente de todo mundo. Ela tenta disfarçar colocando a culpa no chão do templo. Diz que é muito escorregadio, por isso acabou caindo. Mas é óbvio que ninguém acredita que a culpa foi do chão. Então é dito que a princesa Atena do reino Arcmazin será a professora de magia dos heróis. A santa diz que os dois irão ajudar os heróis em seu treinamento. Um dos garotos já abre sua janela de status e fala para todos que realmente existe uma. Ele dá uma de sabe-tudo e chama-os de idiotas, pois estão agindo como se estivessem em uma viagem e que poderão ver coisas daquele tipo sempre que aumentarem seus níveis. Ele diz entender parte da benção, mas o resto não. Ele diz que irá começar com a benção do herói. Ele pensa que a tradução automática é bem útil, mas a questão do ganho altamente ampliada ele não entendeu muito bem. Ele pensa que se não houver um limite de nível, pode-se dizer que isso é tipo um hacker. Esse mano faz uma pergunta à santa e diz que a deusa disse que eles receberiam bençãos dos outros deuses, mas como seria exatamente? Então ela o parabeniza por sua pergunta e diz: deuses só darão bençãos para aqueles que aprovarem. Diferentes deuses têm diferentes condições, mas antes que ela termine de falar, ela foi interrompida por uma janela do sistema. E essa janela aparece para todos os outros heróis. Mesmo que as mensagens sejam diferentes para alguns, a essência é a mesma, deuses estão interessados nos heróis. A santa fala que os critérios deles costumam variar, mas todos definitivamente estão procurando por um indivíduo capaz de derrotar o grande rei demônio. Isso responde sua pergunta. Ele afirma que sim. A santa fala que os deuses estão de olho nos heróis, mas, contudo, não há nenhuma garantia que o interesse deles irá durar. Ela disse que também rezará para que eles possam obter bençãos divinas. Pergunta o que acontece se ele não receber nenhuma benção. A santa, muito sincera, diz que não se importará com o lixo. Podemos ver o brilho se apagando nos olhos deles. Com isso, a cena muda para o nosso prota, que ainda está correndo na floresta. O prota reclama que se soubesse que as coisas seriam assim teria se exercitado mais. Então algo bate com muita força na árvore que ele está apoiado. E vemos que é uma lança que por pouco não o atingiu. Ao olhar para trás ele vê que as criaturas estão muito perto dele.
Ele fala que, sem dúvidas, é impossível que criaturas assim existem na Terra. Só agora ele percebeu que a Deus o enganou e não o mandou de volta para a Terra. Ele tenta pensar em algo antes que seja pego. Então ele lembra de algo e resolve tentar. E enquanto corre, ele disse: esse é mesmo o mundo de fantasia, então alguém me mande um milagre ou algo assim. Então finalmente sua janela de status é aberta. Ele se pergunta que merda é essa, porque herói é e uma maldição. Maldição, herói, as linguagens das raças hostis serão traduzidas automaticamente. A experiência ganha em caçadas e missões altamente reduzida. Ele fala que ela quer destruí-lo por completo. Que outra explicação haverá para esse tipo de penalidade em um sistema que funciona como jogo? Daí ele pensa se consegue traduzir automaticamente a língua das raças hostis, então ele também pode se comunicar com eles. Ele vira-se para as feras e diz: ei, seus viciados em carne, vamos resolver isso no diálogo. Ele se pergunta se funcionou, mas logo ele percebe que não adiantou de nada, pois eles começaram a gritar que o almoço falou. Já cansado e sem forças, ele está à beira de desistir. Então ele começa a se despedir de sua mãe e seu pai em sua mente, pedindo que o perdoem. Ao abrir os olhos, ele viu que não morreu, mas foi atingido na perna por uma flecha. Ele ainda não entende de onde aquela flecha veio, mas ao levantar sua cabeça e olhar para frente, ele vê elfos nas árvores. E pelo que parece, ele não entende a língua dos elfos. O prota cai no chão sem acreditar no que está vendo. As feras só pensam em carne e falam que agora tem carne de fada. O prota diz que esses bárbaros irão brigar uns com os outros e é a sua chance de fugir. Ele se pergunta o que faz agora. Cogita até rezar para um deus, porém desiste e diz que não, pois está naquela situação justamente por causa de um. Ele diz que prefere morrer do que ter que rezar para um deus daqueles. Ele já acha que morrer é a sua única opção. Porém, uma figura aparentemente inocente o espiona sem que ele perceba. Então o sistema diz que um deus dá uma espiada.